Meus amigos, Shalom, uma boa tarde para todos, que o Eterno, com sua paz imensa, preencha o coração de cada um de vocês, de seus familiares, seus lares, trabalho, que estejam presentes todos os malachins, que são os chamados anjos, né? Ao redor de vocês, em suas vidas, sempre vocês tenham a companhia dos malachins, do Eterno Akadosh Baruch Hu, para protegê-los, guiá-los, orientá-los, tá bom? Que o Eterno esteja sempre presente na vida de vocês. Obrigado aí o carinho de todos vocês que estão se inscrevendo no canal. Acredito que vou atingir 1000 logo, né? Muito obrigado. Eu fico assim até espantado, né? Tão pequenininho que eu sou e o Eterno me abençoa com maravilhosos amigos, com carinho tremendo. Vocês são pessoas especiais, viu? E o intuito aqui é estudar a palavra, aprender da palavra. Não que eu vá ensinar de forma alguma. Eu vou passar apenas aquilo que eu conheço e vou aprender muito com vocês, porque eu sei que tem muitos professores sensacionais aí. Existem pessoas muito abençoadas que estão assistindo e que podem nos ajudar, tá bom? Estou aqui para aprender. Vou transmitir apenas o que conheço, um pouco do que eu conheço, que é muito pouquinho, tá? Que em relação ao Criador, por mais que você estude a vida inteira, 24 horas por dia sem parar, entendeu? O dia que você morrer, você vai morrer sem saber quase nada. Certo? Tão imenso, é infinitamente imenso o conhecimento do Criador, a sabedoria do Eterno. Nós somos pequenininhos demais. Vamos lá, né? Eu queria falar com vocês hoje sobre as 10 pragas do Egito. Qual a relação delas com os tempos de hoje? Tudo. Porque as pragas do Egito mostram que o Criador, ele é zeloso pelo seu povo. Se você estiver com o Criador, com certeza ele vai estar sempre te protegendo, ele vai estar sempre cuidando de você. E quando você clamar, ele te ouvirá. Muito pode a oração de um justo em seus efeitos, diz a palavra, né? Então quando você clamar, o Eterno estará estendendo a sua mão para você, né? O que representam as 10 pragas e quais deuses do Egito foram atingidos? Os egípcios aprisionaram lá e escravizaram o povo hebreu, o povo do Eterno, né? E eles tinham uma imensidão de deuses, né? E eles consideravam poderosos por causa dos deuses dele. Até os faraós se consideravam deuses, filhos de Amon-Ra, né? Que é o deus Sol, né? Então eles se consideravam todos poderosos, não é? Por causa dos deuses deles. E como o Criador determinou a libertação do povo de Israel, e o faraó com seu coração endurecido pelo seu próprio ego, certo? Ele disse não, o Criador falou, agora eu vou humilhar os seus deuses na frente de vocês, para mostrar que os seus deuses não podem nada, e que eu sou o único e verdadeiro Deus. Assim é hoje. Assim é hoje. Muitas pessoas têm as suas crenças no seu dinheiro, no seu cargo, no seu poderio. E Deus, ele fala, eu vou mostrar para você que eu sou Deus. E você é só um pensamento, uma intenção. Mas você não é Deus. Eu vou humilhar os seus deuses. Eu vou humilhar o seu mísero poder, para que você saiba que eu sou Deus. Ok? Então, vamos lá para um estudo para sabermos tudo isso das pragas. É muito lindo esse estudo, tá? Uma das histórias mais espetaculares de toda a Bíblia e que chama a atenção de cristãos e não cristãos no mundo inteiro é a narrativa das 10 pragas derramadas pelo Eterno sobre o Egito e a maneira incrível que o êxodo aconteceu. É tudo lindo isso. Eu vou procurar resumir aqui, tá? Que é grande o estudo, para que todos entendam. Então vamos falar, a primeira praga. Cada praga, um Deus foi humilhado, um falso Deus, né? A água transformou-se em sangue. Muitos homens, e a ciência hoje, né? Quer dizer, não, aquilo ali foi uma questão a água ficou com cor avermelhada por causa de alga, por causa disso aqui, não é nada disso não. Era sangue mesmo. Em todo o texto original fala que era sangue. Cada uma das 10 pragas foi dolorosamente literal e dirigida contra algum aspecto da falsa crença
da falsa crença religiosa egípcia. A primeira praga, a transformação do Nilo, da transformação do Nilo e de todas as águas do Egito em sangue, foi uma ofensa ao deus Nilo, personificação de Rap. Tá vendo? Deus Nilo, personificação de Rap, primeiro humilhado, que se acreditava ser o deus da fertilidade. Tal praga resultou na morte de peixes e foi, portanto, um duro golpe contra a religião egípcia que venerava algumas espécies de peixes. Êxodo 7, 19 a 21. Segunda, rãs. Êxodo 8, de 2 a 14. As rãs eram animais sagrados para os egípcios. E um de seus ídolos, a deusa Hequete, tinha cabeça de rã. Eles supunham que ela possuía poder criador, embora o principal propósito dessa praga fosse punir os opressores de Israel, também atrairia desprezo por seus muitos deuses pagãos, porque iam ver que ele não tinha poder de nada, né? O Deus de Israel subjugou todos. A grande multiplicação de rãs fez com que a deusa Hequete parecesse maligna, que as rãs começaram a proliferar lá dentro e atrapalhar a vida deles e causar danos a eles. Ele fala, nossa, a deusa que nós sempre aí tratamos, né, com todo carinho, todo amor, tá amaldiçoando nós. Ela atormentou o povo, que ele era tão devoto. As superstições do Egito os obrigaram a respeitar as criaturas que a praga lhes fez odiar. E que se não fossem deidades, teriam destruído. Êxodo 8, de 2 a 14. Os piolhos, Êxodo 8, de 16 a 19. Na terceira praga, Arão estendeu a mão com o seu bordão e feriu o pó da terra, que se tornou em piolhos, que infestaram nos homens e no gado, e por toda a terra do Egito. Os magos egípcios tentaram reproduzir tal feito, mas reconheceram a sua impotência e disseram, isso é dedo do Deus de Israel. Êxodo 8, 19. Atribuía-se ao Deus Tote a criação do conhecimento, da sabedoria, da arte e da magia, mas nem mesmo essa divindade pôde atuar e ajudar os magos a imitar a terceira praga. Este foi mais um golpe contra a falsa crença dos egípcios. Vocês entenderam? Então tá aqui. Os egípcios, os magos egípcios, reproduziam algumas coisas. Vejam bem o maligno como é. Eles conseguiam reproduzir através de magias, feitiços, encantos, algumas coisas. Vocês vejam bem como é. Tanto que Moisés, né? Quando jogou o cajado, virou uma cobra, vieram 2 magos, certo? Os feiticeiros lá do Egito, e fizeram a mesma coisa na frente de todos. Vocês entenderam? Só que Deus mostrou o poder dele, que a cobra, que era o cajado de Moisés, engoliu as cobras que eram dos egípcios. Certo? Aí está o poder do Eterno. Terceira, a praga de moscas, Êxodo 8, 20 a 32. Novamente, foi dada a chance para que Faraó reconhecesse o Deus verdadeiro e se arrependesse, deixando os hebreus partirem para servirem ao Eterno. A quarta praga consistia em enxames de moscas que infestariam todo o Egito. Um novo elemento é introduzido a partir dessa praga: a distinção entre os egípcios e os adoradores do verdadeiro Deus. Êxodo 8, 22. Enquanto as casas dos egípcios eram infestadas por enxames de moscas, os israelitas na terra de Goshen não foram atingidos. Êxodo 8, 23 e 24. Mais uma vez, a falsa religião egípcia é derrotada. Vocês entenderam aqui que maravilha? O Criador eterno separou os israelitas dos egípcios na praga. Acontecia em cima dos egípcios, mas não acontecia em cima dos israelitas. Que maravilha, não? Vamos lá. A quinta praga, peste sobre bois e vacas. Êxodo 9, de 1 a 7. Foi anunciado
com antecipação o dia em que o juízo divino cairia sobre o rebanho egípcio, em forma de pestilência sobre os animais. Novamente, há uma linha de separação entre os hebreus e os egípcios. Do rebanho de Israel, nenhum animal foi atingido. Olha aí que maravilha, certo? Enquanto que todo o rebanho dos egípcios morreu. Êxodo 9, de 6 e 7. Esta praga certamente atingiu a crença em divindades muito populares no Egito Antigo. Apis, deus sagrado de Mênfis, da fertilidade dos rebanhos. Ator, deusa vaca, deusa celestial. Nut, algumas vezes representada como uma vaca. Essa é a deusa Nut, tá? Êxodo 9, de 1 a 7. Feridas sobre os egípcios, as chagas, né? Os tumores. Êxodo 9, de 8 a 12. Até aqui os magos egípcios estiveram presentes quando os milagres foram realizados. Embora tivessem reproduzido algumas falsas imitações, utilizando as ciências ocultas, nesta ocasião a praga caiu sobre eles com tamanha severidade que não podiam continuar com o rei. Se mandaram, fugiram, largaram o rei na mão, né? É complicado. Em vez disso, fugiram para suas casas em busca de proteção e tratamento. Novamente houve clara distinção entre os egípcios e os hebreus. Nenhum israelita, certo, sofreu. Nenhum israelita sofreu essas pragas, né? E nenhum poder mágico ou sobrenatural pôde proteger os egípcios. A sétima, chuva de pedras. Foi afixado o tempo para o começo da sétima praga, chuva de pedras. Ela deveria cair sobre os egípcios no dia seguinte, caso o faraó não se arrependesse e não deixasse os hebreus sair. Esse período de tempo determinado testificaria que o Eterno, testificaria ao rei do Egito, que o Eterno é o único Senhor. Que maravilha, hein? O Criador da terra e dos céus, e que toda a natureza, animada e inanimada, estão sujeitas ao seu poder. Olha que coisa maravilhosa, hein? A oitava, gafanhotos, Êxodo 10, de 1 a 20. A praga dos gafanhotos destruiu toda a vegetação que havia sobrado da devastadora chuva de pedras e demonstrou que o Eterno tinha controle absoluto sobre todos os elementos da natureza. O juízo divino era mais uma demonstração de que a crença egípcia em deuses, que eles supunham garantir abundante colheita, eram falsos. Deus encheu o ar e a terra de gafanhotos, e os deuses egípcios, Shu, deus do ar, e Sebec, deus inseto, não puderam fazer nada para impedir. Êxodo 10, de 12 a 15. Vocês entenderam? Os egípcios tinham um Deus para cada coisa, para cada elemento da natureza, para cada coisa. E o Eterno veio e subjugou a todos. Nona praga, escuridão total, trevas. Olha que coisa linda que eu vou ler aqui. Prestem atenção. Êxodo 10, de 21 a 23. Olha que coisa linda. O Egito ficou em trevas tão densas que não era possível enxergar as pessoas. E essa escuridão se estendeu por 3 dias. Mas a casa dos hebreus, prestem atenção, a casa dos hebreus havia luz. Eles não conseguiam iluminar a casa dos egípcios. Na casa dos hebreus, a luz era normal. Vocês entenderam? Que coisa mais linda isso. Êxodo 10, 23. Como as pragas anteriores, esta destruiu desferiu, um forte golpe contra os deuses do Egito.
Por séculos, o deus Sol tinha sido a principal divindade do Egito, e todo rei chamava a si mesmo de filho de Ra. Estão entendendo? Na época de Moisés, esse deus era identificado como Amon, ok? E tinha o nome de Amon-Ra. Os maiores templos que o mundo já viu foram construídos em sua honra. E um deles, o grande templo de Karnak, no Alto Egito, é ainda magnificente. Ainda tem as ruínas lá, entendeu? Dizem que é muito bonito, né? Nunca fui. Outro deus era o Disco Sol, tá? O Disco Sol, que era conhecido como Atom. Certo? Olha que maravilha, todos subjugados. Que poucas décadas depois do êxodo, tornou-se o Deus Supremo do sistema religioso egípcio, tá? Atom. Por ocasião da nona praga, a completa impotência desses deuses estava demonstrada claramente aos seus adoradores. A última, a 10ª praga, morte de todos os primogênitos. É terrível, hein? Este golpe criaria sobre os primogênitos dos homens e dos animais. Não foi só os dos homens, foram os animais também, viu? Deus não desejava exterminar os egípcios e seu gado, mas apenas convencê-los de que a oposição ao seu propósito para Israel não seria mais tolerada. A morte dos primogênitos causou o maior vexame para a religião do Egito, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei a terra do Egito com todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Eterno. Êxodo 12:12. Os governantes do Egito chamavam-se a si mesmos de filhos de Ra e se autoproclamavam divinos. A morte dos primogênitos foi uma grande humilhação. Certamente pressionado pela demanda popular, Faraó enviou seus principais oficiais, ainda enquanto era noite, para chamar os odiados líderes judeus, aos quais havia dito numa vez nunca mais vê-los. Êxodo 12:31. A rendição de Faraó foi completa. Maravilha? Mais uma derrota. O Deus Faraó foi derrotado, né? Se as palavras de Moisés e Arão tinham trazido maldição para Faraó, ele queria então receber bênção. Faraó libertou o povo de Israel, mas ele falou, né? Abençoe lá o seu Deus, abençoe, depois me abençoe também. O Faraó disse, certo? O êxodo foi a libertação da escravidão do povo judeu, do domínio do Egito. Esse evento é uma prefiguração que aponta para uma libertação muito maior que será realizada nos nossos tempos. O Criador, ele vai exterminar todo o mal. O Criador vai livrar o povo, o seu povo, que se chama pelo seu nome, de todo o mal. Os maus serão extintos. Vemos hoje os governantes dominando com ganância, com loucura e com a mente criminosa, maquinando sempre o mal. E o Criador, ele promete que ele virá como foi a Faraó e trará o peso da sua mão sobre a cabeça dos governantes. Então quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, brasileiros, estamos aqui vivendo todo esse conflito político no nosso país, que essa maré vai acabar, que tudo isso vai passar e que a mão do Criador está estendida sobre o nosso Brasil, sobre o seu povo. A dor que cair sobre a cabeça deles, que praticam e maquinam mal, não atingirá o povo do Eterno.
A confiança que Israel teve naquele tempo, nós devemos ter hoje também. Confie no Criador e Ele vai nos livrar de todo esse mal. Vamos vencer. Deus abençoe nossa pátria, nosso povo e a todos nós. Shalom para todos.